as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versos de 14 a 18. Antes de darmos continuidade ao texto, eu gostaria de falar rapidamente sobre nós estarmos nos preparando para o culto. Eu não vou me estender muito, porque nós vamos falar isso várias vezes, né? E até vai ser alvo de algumas abordagens nossas. Mas a importância de nós, quando viermos para a igreja, estarmos já nos preparando para o culto a Deus, para o dia do Senhor. Se nós percebermos que a semana com o dia do Senhor representa, é uma figura da nossa preparação nesse mundo para recebermos o reino de Deus no dia do Senhor, no dia que o Senhor Jesus voltar. Nós vemos que na Escritura, vários textos ali, principalmente em Mateus, nos Evangelhos, que falam sobre os servos se preparando para a volta do seu Senhor. Eles deveriam fazer as suas atividades corriqueiras e regulares, e não esquecer dessas atividades, porque o seu Senhor ia voltar. Porque havia o perigo de, por causa da demora, ou da não presença, ou seja, da ausência do Senhor, eles desviassem o foco das suas obrigações e deveres e se dedicarem a outras coisas, se esquecerem da responsabilidade que têm para com o seu Senhor. Quando nós falamos em preparação, a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Nós precisamos preparar o nosso espírito e o nosso físico também para o dia do Senhor, para o domingo. Então, às vezes nós chegamos na igreja correndo, às vezes acontece alguma coisa, e que você chega aqui na igreja, chega assim meio avoado e senta e ouve a pregação, e o nosso espírito deve se preparar para receber a palavra de Deus. Porque se isso não acontecer, nós não teremos como proveito, nós não teremos como aproveitar, como colocar o nosso coração aqui nas coisas do reino de Deus. Muitas vezes o nosso pensamento está lá fora, com as nossas preocupações, com as nossas... Eu falo isso porque nós temos já há algum tempo falado e lido sobre isso. E hoje eu esqueci a minha Bíblia em casa. Deixei em cima das minhas coisas. Aí estava ali do lado, eu pensei que o catecismo maior fosse a Bíblia, porque é pretinha, e peguei. Estava ali do lado, eu não enxerguei. Aí cheguei aqui, quando eu olhei, aí fiquei apreensivo. Então é interessante que uma coisa pequena, aí você fica apreensivo, você não se concentra no culto, você não se concentra na adoração, você não se concentra na oração. Por quê? Porque a sua mente está em outro lugar. Você está preocupado com alguma coisa. Estou dando um exemplo pequeno, porque é muito importante que nós entendamos que nós precisamos preparar o nosso espírito e o nosso corpo também. Às vezes, nos dedicamos em determinadas atividades no final de semana, no sábado, e aí chegamos na igreja cansados, às vezes com sono, porque trabalhamos demais, excessivamente, e não nos preparamos para o dia do Senhor, para que o nosso corpo e o nosso espírito esteja preparado para recebermos a palavra de Deus. Porque se não for assim, não haverá proveito para a nossa alma. Porque fisicamente estamos aqui, mas a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar. E aí o culto, a adoração não tem valor nenhum. Você faz aquilo de forma mecânica. Mas você não sente e você não está presente ali.
de corpo e alma naquilo que você está fazendo. Nós somos assim. Qualquer coisinha pode tirar a nossa atenção. Né? E é por isso que nós precisamos nos preparar para que o nosso culto, para que a nossa adoração seja recebida com um aroma suave diante do Senhor. Por isso a preparação também aqui na igreja, antes do culto, esse momento de tocar a música, nós nos assentarmos, orarmos diante do Senhor. Às vezes, quando nós não entendemos isso, nós achamos que isso é insignificante. Mas quando começamos a exercitar isso na nossa vida, nós vamos perceber como isso é tão importante e essencial. Porque se não for assim, o nosso coração, a nossa mente se desvia da palavra de Deus. E nós deixamos de ouvir e escutar aquilo que o Senhor, e nos deleitar também no culto, aquilo que o Senhor tem para nós no seu dia. Provérbios capítulo 3, versos de 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Nós começamos na semana passada a falar sobre essa parte aqui do capítulo 3 de Provérbios. Nós vimos que esta é a quarta palestra que está descrevendo o valor da sabedoria. Vimos também que os termos sapienciais que são usados aqui, entendimento, sabedoria, bom siso, né, eles são termos correlatos com os termos que nós vimos no capítulo 3, nos seus primeiros versos. E percebemos também que ambos esses termos eles determinam recompensas para o filho, como nós vimos nos versos 16 a 18. O alongar-se da vida, seus caminhos são deliciosos, é a árvore da vida para os que alcançam. E esse verso é uma estrofe introdutória para de forma mais enfática também, se ajuntando a todo o capítulo, principalmente os versos iniciais, a motivar o filho a ensinar, ou seja, a guardar o ensino do pai e não abrir mão dele. É por isso que ele fala sobre os benefícios e o valor que a sabedoria, ou seja, que esse ensino da palavra de Deus que estava sendo trazido pelo pai, produzia. A sua utilidade, nós vamos ver aqui para o homem, e a utilidade também dessa sabedoria para Deus. E a ideia aqui, mais uma vez, é pela busca incessante e responsável por essa sabedoria divina, a urgência disso em nossa vida, a prioridade que ela deve ter na vida do ser humano, na vida do homem, na vida do crente. E aí nós vamos perceber no final dessa estrofe, desses versos, do 13 a 18, que a sabedoria nos conduz à imortalidade, ou seja, à vida eterna. Nós vamos perceber que o escritor vai dizer, sagrado, que a sabedoria é árvore de vida e que o homem se alimenta dela para a vida eterna. E aí vamos dar continuidade no verso 13, que diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Apesar de nós não percebermos isso aqui na tradução, mas essa expressão feliz, que poderia também ser traduzida como bem-aventurado, é uma expressão exclamativa de louvor a alguém. Alguém louvando
uma outra pessoa. E que pessoa é essa? O homem que busca a sabedoria e, consequentemente, a encontra. E essa exclamação de louvor, feliz o homem, é para pessoas que experimentam a vida de modo ideal, ou seja, da maneira como ela deve ser vivida. Nós vamos perceber que a maioria desses pronunciamentos vão se referir ao futuro próximo ou distante, como nós vemos aqui no verso 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Mas que esse futuro depende de um relacionamento presente com Deus, que se manifesta a partir desse conhecimento, dessa aproximação de Deus, por meio da obediência e da assunção desse conhecimento. Por isso esse pronunciamento vai ter como alvo o ser humano. O ser humano, o homem que acha e adquire sabedoria, como um modelo a ser desejado e imitado por aquele jovem, pelo destinatário, ou por nós, do livro de Provérbios. O verbo aqui, achar, tem a ideia no seu original de uma busca agressiva. Por quê? Porque esse conhecimento não é um conhecimento que você adquire de forma fortuita. O filho ou aquele alvo dessas palavras, como nós, devemos nos desgastar para obter essa sabedoria. E a importância, como nós já vimos nesses primeiros capítulos do Pai ou da Escritura, repetidamente falar da necessidade, da urgência que nós temos de nos apegar à palavra de Deus, nos debruçar diante dela e conhecer cada dia mais e mais. Por quê? Porque esse conhecimento é interessante, ele vem por meio de um grande esforço pessoal. É isso que o livro de Provérbios vai mostrar. Que o conhecimento da palavra de Deus vem por meio de um grande esforço pessoal, de uma busca incessante, de um interesse verdadeiro pela palavra de Deus. É o que nós vemos no capítulo 2, verso 3 e 4, quando diz assim: se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondidos a procurares. Interessante, né? Tesouros escondidos a procurares. Jó vai fazer, lá no capítulo 28, nós vamos citá-lo mais à frente, vai fazer um paralelo com os homens que buscam tesouros debaixo das cavernas. Eles são incessantes, eles são ávidos por procurar esse tesouro. E é isso que o escritor de Provérbios está dizendo para nós aqui como crente. Que nós devemos ser ávidos como os homens são, à busca de riquezas, para conhecer a palavra de Deus e conhecer ao Senhor. Ele vai ao encontro da sabedoria. É isso que o pai desejava que o seu filho fizesse. Fosse ao encontro da sabedoria. Buscasse essa sabedoria. Uma coisa mais importante da sua vida. Porque essa sabedoria é o alvo verdadeiro e acessível da busca do ser humano. A palavra de Deus vai dizer que não existe algo mais legítimo e mais excelente que alguém pode desejar que não a palavra de Deus. Eu me lembro daquela cena de Jesus com Marta e Maria. Marta preocupada nos afazeres de casa, o Senhor Jesus disse: olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. Ela está sentada aqui, aos meus pés, ouvindo a sabedoria de Deus. Não que aquilo que a outra irmã estivesse fazendo não era importante. Era importante, mas naquela hora, a prioridade era ouvir a palavra de Deus. Se a sabedoria é o que existe de mais legítimo e mais excelente na vida de alguém, do homem, do ser humano, por isso, olha o segundo verso, por isso feliz é o homem que adquire esse conhecimento. Esse conhecimento seria inteligência, e isso que significa a palavra conhecimento aqui. Inteligência, compreensão, são
outros sinônimos para a sabedoria, no caso aqui, sabedoria divina. E é esse conhecimento que faz o homem andar em veredas de retidão, em caminhos retos. Como diz Provérbios capítulo 15, verso 21. Abram Provérbios capítulo 15, verso 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Mas o homem sábio, o homem que tem a sabedoria de Deus, anda retamente. Nós não podemos pensar que o que Salomão está dizendo aqui não é ou não se refere à palavra de Deus. Nós vamos perceber que por mais que o livro de Provérbios apresente uma prática, um conhecimento muito voltado para o nosso dia a dia, ele vai falar sobre o preguiçoso, ele vai falar sobre aquele que fala muito, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, nós vamos perceber que essas coisas representam a sabedoria divina, representam a santidade de Deus nas nossas vidas. É um conhecimento que é fruto da mente de Cristo. Às vezes nós temos a concepção e nós precisamos quebrar isso na nossa vida. De quando nós falamos de conhecimento e sabedoria da palavra de Deus, nós estamos pensando em teologia. Infralapsariano, supralapsariano, predestinação. Por mais que essas coisas sejam assim também, sejam verdades de Deus e verdades que influenciam a nossa prática de vida, não são conhecimentos para nós termos pura e simplesmente na nossa mente, um conhecimento pura e simplesmente acadêmico, mas é que esse conhecimento deve ser colocado em prática na nossa vida quando nós entendemos a predestinação, quando nós entendemos que Deus predestinou e escolheu, fez todas as coisas antes da fundação do mundo, entendermos a nossa subserviência, entendermos a providência divina, nos colocarmos na mão do Senhor. Isso deve gerar humildade em nós, isso deve gerar reverência em nós, grandiosidade, deve gerar gratidão e reconhecimento do poder de Deus, do amor de Deus nas nossas vidas, e entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida vem da mão do Senhor, e porque, por mais que seja ruim aos nossos olhos, nós estamos debaixo da mão de um Deus todo-poderoso e gracioso que está convergindo todas as coisas para a nossa salvação. É dessa forma que nós precisamos entender teologia. Esse conhecimento aqui representa a mente de Cristo, o ensino que vem dele, a verdadeira sabedoria, ou seja, o Evangelho revelado nas Sagradas Escrituras. Eu não sei como foi o desenvolvimento de vocês na vida cristã, mas eu posso falar de mim. E não é uma coisa assim que você afirme e que você fique pregando, afirmando isso, mas é uma coisa tão tácita que a gente só percebe quando a gente chega num outro nível. Por quê? Porque a gente pensa que há uma dicotomia, que essas coisas não representam o Evangelho. Ou seja, que coisas? A relação do pai com o filho, o casamento instituído por Deus entre um homem e uma mulher, a maneira como o patrão deve tratar o seu empregado, a maneira como o empregado deve se relacionar com o seu patrão, a minha conduta nas minhas atividades seculares. A gente acha que essas coisas não tem nada de evangelho. Era assim que a gente, pelo menos, agia. Poderia ser que nós não pensássemos, mas a nossa prática demonstrava isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vivíamos e vivemos muitas vezes alheios a esse conhecimento, alheios à maneira como nós devemos viver nesse mundo, mas estamos ali na igreja cultuando, adorando a Deus, conhecendo a teologia, conhecendo pontos importantes da teologia. E achamos que evangelho é isso. Cristo morreu na cruz, ele se entregou pelos seus pecados. Mas o que significa? O que isso traz no seu bojo? Traz tudo o que está relacionado à nossa vida nesse mundo. Nosso relacionamento interpessoal com os homens e o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é evangelho. Casamento misto é evangelho.
a condenação do divórcio, é evangelho. Tudo isso representa o evangelho da graça de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. É esse conhecimento aplicado na prática que o Pai quer que o Filho tenha. A verdadeira sabedoria, o Evangelho revelado nas Escrituras, que representa a mente de Cristo. Abram 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que significa ter a mente de Cristo? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando ele fala em coração aqui, ele está se referindo ao homem como um todo. Ele está se referindo à sua mente. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, quando nós queremos colocar em prática, conhecê-la e vivê-la na sua plenitude, nós estamos mostrando que temos a mente de Cristo. E que conhecimento é esse? Esse conhecimento é aquele que faz distinção, é aquele que discerne a verdade do erro, aquilo que é justo, santo e agradável a Deus, aquilo que é verdadeiro, enganoso, ou destruidor, ou abençoador. É isso que esse conhecimento faz. Faz nós, como crentes que temos a mente de Cristo, discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é santo e profano, entre aquilo que é agradável a Deus e aquilo que é abominável a Deus. E como é que se adquire esse conhecimento? Como se adquire esse conhecimento? Eu poderia simplificar dizendo, no contexto de Provérbios, aceitar o ensino do Pai pela fé e guardá-lo em seu coração. É dessa forma. Mas para aqueles que gostam, são meio americanos, que gostam de seguir passos, né? Nós somos assim, né? Nós gostamos de seguir algumas regras, alguns passos específicos, né? Apesar da Bíblia conter regras, mas a Bíblia é um livro de princípios, onde nós vamos aplicar esses princípios à nossa vida. Mas abram aí o capítulo 2 de Provérbios, versos de 1 a 4. Percebam os passos que são dados, ou que deveriam ser dados pelo jovem ou por nós, para adquirir a mente de Cristo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, primeiro passo, aceitando as palavras de Deus. O que é aceitar aí? Aceitar aí no original significa se conformar a ela de forma que você esteja abrigando ela no seu coração. Você vai se moldar aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Isso seria aceitar. Esse seria o primeiro passo. Segundo, esconderes contigo os meus mandamentos. É interessante porque parece que eles estão falando a mesma coisa, né? Usando palavras distintas. Né? Se eu disse que aceitar é se conformar a ela, abrigar a palavra de Deus, guardar seria a mesma coisa. Mas há uma coisa a mais aí no original, que nós não percebemos aqui na tradução. Guardar no coração seria entesourar, ou seja, acumular. Não é só se conformar a ela e abrigá-la, mas acumular. Como o Senhor Jesus disse, que nós deveríamos entesourar para a vida eterna. É como um homem que tem uma quantia, é um homem rico, vamos dizer assim, e aí ele diz assim, basta, eu estou bem com tudo que eu tenho. Não. O que ele diz? Eu quero mais. Essa é a ideia aqui de esconder contigo no coração. Entesourar com o sentido de acumular.
Então, o primeiro passo, aceitar, se conformar a ela, abrigando a palavra no coração, guardando-a no coração, ou seja, entesourando ela, acumulando cada dia mais e mais a palavra de Deus, conhecendo mais e mais. Terceiro passo, dando ouvidos, para fazeres atento à sabedoria o seu ouvido, ou seja, dando atenção, ouvindo, obedecendo. E aí você diria, isso não é a mesma coisa? Não, às vezes nós podemos ter a nossa mente encharcada de determinado conhecimento, mas aquilo não faz parte da nossa vida nem da nossa realidade. O que acontece com muitos que têm uma falsa profissão de fé. Dando ouvidos, dando atenção, ouvindo, obedecendo. Quarto passo, inclinando o coração, para inclinares o coração ao entendimento. Ou seja, a ideia é de se voltar. E a ideia de conversão, mudança de mente. É uma ideia, é uma expressão usada no Velho Testamento, sinônima à metanoia. Inclinar o coração seria se voltar, converter, colocar os seus sentimentos e emoções naquilo. Percebam que o que nós estamos falando aqui é interessante porque tem essa perspectiva de avançar, de passos. Primeiro você se conforma, abriga, depois você começa a entesourar, acumular essas coisas cada dia mais no seu coração. Essas coisas precisam fazer sentido para você. Você tem que dar ouvidos a elas, tem que obedecer aquilo que está sendo guardado no coração. E se voltar completamente, com todo o coração, com todo o sentimento, com toda a sua emoção, para essas coisas. E aí ele diz, capítulo 3, verso 1, que seria o quinto passo. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. A palavra esquecer aí significa não desprezar, não ignorar a palavra, mas guardá-la no coração. Percebam que nós temos aqui os passos que deveriam ser dados por aquele jovem para adquirir esse conhecimento que leva à vida eterna, para adquirir esse conhecimento que traz muitos benefícios à vida do homem nesse mundo e, consequentemente, no porvir. E nós vamos perceber que esse entendimento, percepção, essa compreensão moral que nós falamos aqui, que o homem deve buscar, que depende do esforço dele, da busca dele, do interesse dele, é interessante que é um dom de Deus. Parece paradoxo, não é? O homem tem que buscar. Ele precisa buscar isso. E ele só vai ter se ele buscar. Mas é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, ele não dá para qualquer um. Ele dá para alguns. Como assim? Como é que eu vou buscar alguma coisa que não depende de mim? E aí nós vamos entender, mais uma vez expresso na Escritura, a questão da soberania de Deus, da responsabilidade do homem. Nós vamos entender que quando estamos buscando isso, quando agimos dessa forma, é porque nós temos esse dom que Deus nos deu. Abra Provérbios capítulo 1, verso 23. Olha que maravilhoso. O Senhor está dizendo que se nós buscarmos ao Senhor, Ele virá ao nosso encontro. Verso 20. Atentai para a minha repreensão. E repreensão aqui é relacionada à sabedoria, ao conhecimento que o pai está querendo dar ao filho. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Esse conhecimento não aparece automaticamente. Ele precisa ser buscado.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. É interessante que esse verso ele está num contexto onde a graça de Deus está sendo oferecida. Você sabe o que significa a graça de Deus estar sendo oferecida? É algo que não depende do homem. Ele vem de comprar e comer sem dinheiro e sem preço. O texto ali de Isaías mostra isso. Mas apesar disso, chama o homem a buscar. Apesar dele ser conquistado, desse conhecimento exigir diligência da parte do homem, como nós vemos lá, clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, é algo que vem de Deus. Essa sabedoria é um instrumento para se alcançar a vida abundante, descrita no verso 16 do capítulo 3. O alongar-se da vida está na sua mão direita, que é a vida eterna. Eu fico me perguntando e me respondo ao mesmo tempo. A insistência do pai em fazer com que o filho assimile esse conhecimento. Nós falamos isso na última semana, né? Nós, como pais, muitas vezes temos que falar várias vezes a mesma coisa com os nossos filhos. Várias vezes. Orientá-los naquele caminho ou naquele tipo de comportamento várias vezes. Insistentemente, constantemente. Até que aquilo fique guardado na mente e no coração dos nossos filhos. É a mesma coisa conosco. É isso que Deus faz conosco. É isso que o Senhor faz com o seu povo. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos comparados a ovelhas. E a ovelha é aquele animal estúpido. Dócil, amável, mas estúpido. Por quê? Porque se lança em qualquer perigo todo o tempo. Se não houver um pastor, alguém que conduza, ela não vai percorrer um caminho bom, um caminho seguro. Ela vai percorrer um caminho perigoso. E no verso 14, nós temos aqui os motivos. Do verso 14 ao verso 18, nós temos os motivos. Motivos pelos quais o homem que acha sabedoria é feliz. E aí ele diz assim, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. E é interessante porque quem escreveu isso aqui era um homem riquíssimo. E era um homem que pediu sabedoria a Deus, não riquezas. E as riquezas vieram como consequência da sabedoria que Deus deu a Salomão. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas nós vamos perceber que não existe, como ele vai dizer aqui, não existem coisas mais prazerosas na vida de um homem do que dá satisfação, que dá gozo, que dá prazer, do que, no caso aqui, é a comparação que ele está fazendo. Eu poderia alistar outras coisas também que são prazerosas e que trazem satisfação. Mas percebam que essas coisas são as coisas que mais o homem procura. Riquezas e honra. Não é isso? Não é esse o alvo dos homens, de uma maneira geral, que buscam riquezas e honra? Essas coisas são coisas excelentes, mas não se comparam com os frutos que a sabedoria proporciona.
Os frutos que a sabedoria proporciona são mais valiosos e mais duradouros do que qualquer metal precioso. E aqui nós temos uma linguagem, ele usa uma linguagem comercial quando ele fala lucro. Essa palavra era uma palavra usada constantemente nas transações comerciais. E aqui ele está apontando para uma transação como se ele fosse comprar a sabedoria. Ou seja, a ideia não é comprar, mas a ideia é de adquirir a sabedoria. Abram Provérbios capítulo 4, versos de 5 a 7. Olha como ele reitera essa ideia. É algo repetitivo. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças as palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o entendimento. E aqui também há a intenção de mostrar uma transação que é vantajosa. Uma transação que é vantajosa como meio para obter o quê? Vida abundante, vida eterna. O lucro que ela dá, que ela proporciona, é melhor que o lucro que a prata e o ouro, ou qualquer tipo de bem material, pode prover para a vida do homem. Tem uma piadinha que diz assim, que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. É lógico que é uma distorção, mas para mostrar como riquezas, como essas coisas, elas podem ser bem aproveitadas e podem ser instrumentos da vida de um homem para trazer gozo, alegria e felicidade, vamos dizer assim, contentamento. Mas que o verdadeiro contentamento só pode ser trazido pela verdadeira riqueza, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é viver aquilo que a palavra de Deus diz no nosso dia a dia. Bruce Waltke, que é um comentarista do Velho Testamento, ele comenta o livro de Provérbios, ele diz assim, com relação às riquezas: o dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, mas não um lar. Pode dar joias a uma mulher, mas não o amor que ela deseja de fato. A palavra de Deus está dizendo que o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, os ensinos da palavra, dos mandamentos do Senhor, são muito mais valiosos, muito mais proveitosos do que qualquer riqueza, do que qualquer tesouro desse mundo. Por quê? Porque essa sabedoria, porque esse conhecimento tanto pode oferecer benefícios físicos como espirituais. E quando há essa comparação entre a sabedoria e a riqueza, não é para depreciar as riquezas, porque as riquezas em si nada são. Nós sabemos disso. Em si elas nada são. Elas podem ser bênção na vida de uma pessoa, como pode ser maldição. Depende da utilização que você dá e aonde está o seu coração. Mas aqui é para dar a ideia de que a sabedoria faz parte essencial de uma vida plena. Por isso a necessidade de tê-la. Por isso a necessidade de conhecer o Evangelho. Por isso a necessidade de se dobrar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu só vou ter vida plena quando eu amoldar a minha vida à palavra de Deus. Quando eu permitir que o Senhor esteja, a gente pode dizer assim, transformando a minha vida à imagem de Cristo.
Porque essa é a vida plena. Porque como diz Provérbios capítulo 16, verso 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E eu volto a repetir aqui, quem está falando aqui é um homem riquíssimo. É um homem que tinha essas duas coisas. Ele tinha sabedoria e tinha os tesouros desse mundo. E por que constantemente ele fala sobre isso? Constantemente aqui nós estamos vendo essa comparação entre sabedoria e riquezas. Porque nós vemos que os homens se esforçam. Nós vemos da parte dos homens um esforço para obter riqueza. Temos esse esforço não na mesma proporção que o homem busca a sabedoria divina. Há uma desproporção aí. Certo comentarista vai dizer que a riqueza é um bônus, ou seja, um bem. E a sabedoria é um sumo bônus, ou seja, é o supremo bem. Provérbios vai dizer isso constantemente. Abram aí Provérbios capítulo 8, versos 10 e 11. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se pode desejar, nada se pode comparar a ela. Salomão, repetidamente faz esse paralelo entre a sabedoria divina, entre o conhecimento de Deus, entre viver a vida cristã em sua plenitude e as riquezas, em adquirir riquezas. Por quê? Porque, em geral, essas são as coisas mais importantes na vida do ser humano. Não é à toa que ele diz aqui que na sua mão esquerda está riquezas e honra. Porque na mão direita, o lugar de excelência, vai estar a sabedoria. Isso me faz lembrar, mais uma vez, do que Jesus disse a respeito disso no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24. No final do verso. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E é interessante porque a gente acha que quando Salomão fala de riquezas, ele está falando dos ricos, né? Os homens que buscam essas coisas. Porque parece que é somente os ricos que buscam essas coisas. Os ricos buscam e a têm. Os outros buscam e não têm. O que os ricos muitas vezes têm? Em abundância. Ou seja, além da sua necessidade. Como nós vemos lá, uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre os árabes. Aqueles sheiks. Aí você entrava na casa dele, a torneira era de ouro. Se existisse água que caísse com ouro, tinha. Porque era tanta coisa sem necessidade, mas coisas assim suntuosas. Sabe? Uma coisinha que você compraria para colocar na sua casa, um interruptor, que você gasta R$10, ele gastava R$1 milhão. Coisas assim. Aí nós pensamos, quando a palavra de Deus fala de pessoas como essa. Mas nós vamos ver em Mateus capítulo 6 que não. Nós vamos ver que o homem, de uma maneira geral, o que ele mais busca nesse mundo é riquezas e respeito e honra. E não que essas coisas necessariamente sejam erradas, mas elas devem ter o seu lugar. E a comparação que Salomão está fazendo é essa avidez que o homem tem, o homem natural, o homem geral tem. Pelas riquezas, nós deveríamos ter pelas coisas do reino de Deus. Ao final lá de Mateus capítulo 6, verso 24, lá até o 33, ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida. Ele vai dizer assim: portanto não vos inquieteis. Ele diz assim para os seus discípulos, que eram homens
na nossa concepção, pobres, né? Porque pobre é aquela pessoa que recebe um salário bom, né? A nossa concepção tem o sustento, tem tudo na sua casa, né? Só que não tem de ouro, nem de prata. É isso. Mas vive regaladamente. Né? Então, para nós, pobre é isso. Na nossa concepção moderna hoje. E a gente nunca foi, por exemplo, numa favela, numa comunidade onde as pessoas moram e na sua casa não existe nem saneamento básico, passa esgoto, cocô no meio da sala. As pessoas não têm o que comer. Aquilo ali é pobreza. É? Mas olha o que diz Mateus capítulo 6, versos 32 e 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, como que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está falando de ricos, aí ele está falando do homem de uma maneira geral, mas porque ele está se dirigindo aos seus discípulos. E o que ele está dizendo? Vocês estão preocupados com o que vão comer amanhã? Vocês estão preocupados com o que vocês vão se vestir? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ou seja, todo o esforço de vocês se volta para essas coisas. E vocês não têm tempo para entesourar para o reino de Deus. Foi isso que ele diz lá em Lucas capítulo 18. Se esquecem de investir no reino de Deus. Se esquecem de fazer aquilo que o Pai está dizendo. Busca a sabedoria, busca o entendimento. O seu fruto também é riqueza. Mas isso está na mão direita. Na mão esquerda. Na mão direita está a vida eterna. Lá em Lucas capítulo 12, versos 20 e 21, ele vai dizer para aquele homem entesourar para o reino de Deus. Mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nós vamos perceber a parábola, nós vamos perceber que aquele homem era um homem rico, estava enriquecendo e estava tão preocupado com a sua riqueza. Eu vou entesourar isso, vou dizer para minha alma assim, ó, agora eu estou tranquilo. Só que a alma dele não precisa daquilo. A alma dele não tem necessidade daquilo. A necessidade que a alma dele tem daquilo é básica. Mas ele estava avidamente buscando as riquezas desse mundo em detrimento ao reino de Deus. É isso que acontece com o homem de uma maneira geral. Se esquece de buscar a sabedoria divina para viver por meio dela. Pois seus benefícios, os benefícios da sabedoria, são imensuravelmente maiores do que qualquer riqueza. Sabe o que ele vai dizer lá no verso 15? Melhor, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Percebam o que o escritor está falando aqui. Tudo que o homem pode desejar não é comparável aos frutos da sabedoria. Por isso que, na continuação do verso 14, e nós vamos parar aqui nesse verso, ele vai dizer assim, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A metáfora aqui de renda, rendimentos, e aí está paralelo ao lucro, reforçando a ideia de que dos benefícios, dos resultados específicos da sabedoria, melhor do que qualquer tipo de bem precioso que nós poderemos ter nesse mundo, porque o alongar-se da vida está na sua mão.
porque na sua mão direita, porque na sua mão esquerda você tem riquezas e honra, porque os seus caminhos são deliciosos, porque todas as suas veredas representam paz e porque é fruto de vida para aqueles que alcançam. Ela está sendo qualificada como mais preciosa, que dá a ideia de algo de grande valor, a ideia de honra, de algo que é necessário, de algo que tem grande apreço. E lá Jó, abram Jó, capítulo 28. É interessante o que Jó vai desenvolver aqui. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é muito comprido. Mas olha o que ele diz aqui. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro o seu lugar. O ferro tira-se da terra. Os homens põem termo à escuridão. E até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Verso 10. Abrem canais das pedras e os seus olhos veem tudo que é mais precioso. Tapa os veios de água e não há uma gota, e nem uma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Ou seja, eles se preparam, eles vão de forma ávida procurar os tesouros e se apropriarem dos tesouros desse mundo. Mas não buscam a sabedoria divina com essa mesma intensidade. Aí ele diz assim, o paralelo no verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do teu entendimento? Ou seja, ele está dizendo, o homem busca isso, ele abre as montanhas, ele abre as rochas para procurar tesouros. Mas implicitamente ele está dizendo, mas ele não busca a sabedoria. Vocês não veem eles fazendo isso? Abrindo cavernas, túneis, para procurar a sabedoria. Por quê? Porque eles não conhecem o valor delas. E o próprio Jó vai dizer que a sabedoria é dom de Deus e que o temor do Senhor vai representar essa sabedoria, bem como apartar-se do mal. Jó vai dizer que os homens podem obter por meio das suas habilidades, é isso que ele está dizendo aqui, riquezas, mas que a sabedoria não pode ser adquirida pelo homem por meio dessas habilidades. Por quê? Porque eles nem têm gosto, nem habilidade para adquirir isso, eles nem querem isso. Mas ele vai dizer que Deus reserva para si a tarefa de encontrar e distribuir a sabedoria e de reavê-la às pessoas pela fé. Verso 26 a 28. Quando terminou, leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria, manifestou. Estabeleceu e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Melhor do que o ouro mais fino. Eu gostaria de parar por aqui. Mas eu queria pegar um gancho do que nós estamos falando aqui. E chamar a nossa atenção para como há essa desproporcionalidade da nossa parte com relação às coisas de Deus comparadas com as coisas desse mundo. E nós ensinamos isso aos nossos filhos. E sabe como nós ensinamos isso aos nossos filhos? Muitas vezes estamos ensinando o catecismo para eles, estamos ensinando, lendo a Bíblia com eles, né? Mas a nossa prática de vida demonstra outra coisa. Nossos filhos olham para nós e veem homens onde a prioridade na sua vida não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus.
Eles não veem o amor, o interesse, a disposição que nós temos para o reino de Deus. Mas veem o interesse e a disposição em outras coisas. Não vê o amor que nós temos pelas coisas do reino de Deus, mas vê o amor que nós temos pelas outras coisas desse mundo. E aí, comparando na cabeça dos nossos filhos, eu estou falando na cabeça dos nossos filhos porque a criança ela percebe isso, né? Ela percebe isso muito claramente. Isso não acontece somente com os pais, né? Estou falando de uma maneira geral, mas esse exemplo é um exemplo muito propício. Ela percebe pelas nossas ações, pela maneira como nós vivemos, nós falamos, nosso linguajar, os nossos interesses. Ela percebe aquilo que é mais importante para nós. Porque nós vivemos assim. E nós ensinamos isso aos nossos filhos, o que é pior. Eu me lembro que eu fui seminarista numa igreja e naquela época não tinha Enem, né? Não tinha Enem ainda, né? E eu dava aula para uma turma de adolescentes. E aí tinha um curso lá. A igreja era uma igreja de poder aquisitivo alto. Tinha um curso lá, que era um curso caríssimo, que não precisava nem estudar, era só entrar no curso e você passava no vestibular. Era um top, né, como diz o Luan. Um curso. E aí, final do ano, as aulas se intensificavam. Aí você chegava domingo de manhã na igreja, não tinha um que estava fazendo vestibular. Aí perguntava assim, porque eu não estava acostumado com aquela realidade. Cadê eu? Ah, não, hoje tem aula no cursinho. Aí eu ficava pensando, onde é que estão os pais desses meninos, desses jovens? Quer dizer que passar no vestibular é mais importante do que o dia do Senhor? Eles tinham uma rotina de estudo terrível. Era a semana toda, de manhã, tarde e noite. Domingo? O que eles estavam buscando? Buscando as riquezas desse mundo. Eles estavam ávidos para ter as riquezas desse mundo. E se você falasse para eles isso, nenhum deles ia perceber isso. Acho que nem eu ia perceber isso dessa perspectiva, né? Naquele tempo. Eu ia dizer, nós estamos quebrando o dia do Senhor. Eles estão fazendo muito mais do que isso. Eles estão buscando a riqueza, fazendo a mesma coisa que aquele homem lá de Lucas 16 na parábola fazia. Ajuntando em celeiro para dizer à sua alma, come, bebe e regala-te. Nós estamos agindo assim muitas vezes. E é interessante porque existem pessoas aqui que têm 2 empregos, pessoas que trabalham excessivamente. Aí você vai dizer assim, então são esses? Não. Não. Porque na realidade, não é o trabalhar muito, não é o desejo pura e simplesmente de ter que faz essa diferença, mas é o desejo que ele tem no coração. Porque você pode ter uma pessoa que tenha uma única atividade e um outro preocupado em, em gerar riqueza para sua família, para si, colocar a sua família numa situação muito mais do que confortável, e aquele que tem um emprego só ter um desejo mais apto pelas coisas desse mundo que aquele que... Por quê? Por causa da disposição do coração. Todos nós aqui, eu também sinto isso, às vezes temos preguiça, né? Puxa, vou pegar a Bíblia agora, vou ler a palavra de Deus. Aí dá aquela preguiça, dá aquele cansaço. Mas se nós entendêssemos, como o meu sogro disse uma vez para minha esposa,
ela estava doente, ficou em casa e eles estavam conversando isso num domingo, ela estava conversando depois. E disse assim: se você soubesse que tem, lembra, seu Emir, um pote de ouro na igreja, você deixaria de ir, mesmo estando doente? Eu não estou dizendo para você estar doente e vir para a igreja, porque isso é no dia do Senhor, porque isso é uma causa justa. E a questão ali não era essa, mas era a questão de nós analisarmos o nosso coração. Será? Eu vou dizer para vocês que eu faria o possível para ir. Se tivesse um pote de ouro lá, eu estivesse doente. Muitas vezes eu fui doente para o meu trabalho, pela questão da responsabilidade. Trabalhei doente, tanto no exército como como dando aula como professor. Trabalhei doente, podia ter ficado em casa. A pessoa, pô, você podia ter ficado em casa. Não, eu preferi vir e tal, pela responsabilidade. Agora, por que nós não temos essa mesma disposição às coisas do reino de Deus? E sabe qual é o remédio para isso? É interessante. São duas coisas: a oração e a ação. Primeiro, orar por isso, para que Deus coloque esse desejo no nosso coração cada vez maior. E quando você não tiver esse desejo, esse é o melhor momento para aplicar isso. É quando você não tem vontade de abrir a sua Bíblia e de orar, que você deve abrir a sua Bíblia e orar. Eu vou dizer para você o seguinte: nesses momentos, essa atividade parece que vai ser mais prazerosa que qualquer outro momento. Eu me lembro quando eu era militar e morava em Boa Vista, e nós tínhamos os cultos de quarta-feira. E os cultos de quarta-feira não são cultos obrigatórios. Eu sei que existem algumas igrejas que ficam em cima dos membros. Não, porque tem que estar em igreja quarta-feira, não sei o quê, bababá. Na quinta-feira, reunião de oração, na sexta-feira. Dia de semana é para o crente ficar em casa e cultuar com a sua família. Porque você, pai, trabalha o dia todo e chega em casa. Aí você reúne a sua família, vai ter um tempo com ela e vai cultuar a Deus com ela. É lógico que você está perto da igreja, poxa, se eu moro do lado da igreja, tem um culto ali, vamos com a família para lá. Vamos lá para a reunião de oração, vamos lá, é uma bênção. E quando eu era militar, nós éramos da igreja presbiteriana de Boa Vista, e eu era liderança lá na igreja, eu era professor de escola dominical, dos adolescentes, mas não dos jovens lá da igreja. E aí o pastor chegou para mim e falou assim: Oreb, você precisa estar presente na igreja, com regularidade às quartas-feiras, você é a liderança da igreja. E eu chegava em casa em cima da hora. Muitas vezes a Simone já estava na porta com o carro ligado, os meninos trocavam de roupa, eu tirava a farda e saía, às vezes até sem tomar banho. Como eu sou uma pessoa cheirosa, não tem esse problema, né? E direto. E eu ia sem vontade, porque estava cansado. A vida militar não é uma vida normal, não é um trabalho normal. Há um desgaste físico e psicológico muito grande. Eu chegava em casa moído. Mas, pela advertência, pelo que o pastor me fez, eu falei: não, eu vou fazer esse esforço. Mas era interessante. Meu corpo dizia: fica em casa. E quando eu chegava lá, toda vez que eu chegava lá desse jeito, assim, sem disposição, eu saía de lá, assim, glorificando a Deus. Porque eu disse: cara, que bom eu não ter ouvido o meu corpo e ter ficado em casa. Que bom porque eu saí de lá edificado. Eu não estou dizendo para você que na quarta-feira você tem que fazer isso. Não estou dizendo isso. Não é isso.
O que eu estou dizendo? Porque dia do Senhor é o domingo. Às vezes nós colocamos atividades na igreja toda semana, né? A semana toda, e esquecemos que a vida cristã tem que ser vivida em casa. Durante a semana, a prioridade sou eu, minha esposa e meus filhos no culto a Deus. Corporativo em casa, ou seja, devocional em casa. Se eu moro perto ou próximo à igreja, ótimo, eu vou fazer isso ali perto da igreja. Eu vou chegar em casa, dar um passo aqui, eu estou na igreja. Eu não estou dizendo também para que você não venha, não estou dizendo isso, entenda. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, tá? E muito se referindo ao dia do Senhor. E não só ao dia do Senhor, a todo exercício devocional, que é obrigação nossa, e com nossos filhos. Porque nós fizemos um pacto com Deus e no batismo nós dissemos que nós iríamos ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. No momento que nós fazemos um compromisso com o Senhor, com Deus, nós temos a responsabilidade de termos devocionais, de buscarmos a presença de Deus fora da igreja. Mas o que eu quero mostrar é a disposição do nosso coração para as coisas do reino de Deus. E é isso que esse homem está pedindo para o seu filho. Ele está clamando ao seu filho. Desesperadamente. Quando ele diz, grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades, profere as suas palavras. É isso que Deus está fazendo incessantemente nesse tempo agora conosco. Nos dando oportunidades de ouvir a sua palavra, de buscar a sua presença, seja na igreja ou seja em casa, nos dando condições para isso, nos abençoando, e nós não podemos negligenciar ou colocar essas coisas do reino de Deus como uma coisa secundária. E é isso que o nosso Pai está dizendo para nós. A prioridade de vocês é ser buscar o reino de Deus. Olha as compensações que nós temos e buscar o reino de Deus. O final delas é a vida eterna. Vamos orar.